Oi, pessoal. Prazer enorme estar com vocês no canal Lumen, Expandindo Consciências. Vocês já sabem muito bem, mas me dirijo aos que estão assistindo pela primeira vez. O objetivo deste canal é trazer temas que contemplem o propósito de viver melhor, de viver de forma mais leve, mais tranquila e, portanto, vinculada ao autoconhecimento e tudo aquilo que está ligado à saúde mental, ao processo de autoaperfeiçoamento, de desenvolvimento dos potenciais internos. Então, sejam muito bem-vindos e vamos adiante. Bom, gente, vamos tratar hoje de um assunto que também é importante, como todos os demais que temos conversado. Vocês sabem que eu estou psiquiatra e também atuo como psicoterapeuta. E na Lumen, Clínica Lumen, que é o núcleo de expansão da consciência, nós atuamos basicamente nessa direção. E nosso modelo de abordagem é basicamente o eixo central é a transpessoal, a psicologia transpessoal. Como psiquiatra, eu atuo muito dentro dessa visão da transpessoalidade. E o objetivo desse nosso diálogo de hoje é apresentar para vocês como a psiquiatria orientada pela transpessoal, ela aborda, ela observa e ela atua em relação aos pacientes desta área, principalmente. Né? Então, a psiquiatria, ela já tem um bom tempo de atuação e hoje, obviamente, está muito melhor, inclusive do tempo que eu fiz residência médica. O arsenal, por exemplo, terapêutico, medicamentoso, que nós dispunhamos era muito reduzido e já era bem melhor do que 20 anos antes. Né? Nós já tínhamos vários psicotrópicos, nós já tínhamos alguns antidepressivos, alguns ansiolíticos, tanto os menores como os maiores, ou seja, aqueles, vamos dizer assim, mais suaves e os mais de um potencial sedativo maior. Ou seja, tínhamos um arsenal bem melhor do que da década de 60, por exemplo. Né? E vem melhorando, melhorando cada vez mais, de forma que hoje dispomos de medicamentos que funcionam tão bem quanto aqueles antigos, mas têm a vantagem de, na maioria das pessoas, não produzirem os efeitos colaterais desagradáveis, né? De proporcionarem os efeitos terapêuticos desejados. Então, melhorou bastante. A forma de ver o paciente, né, também foi melhorando com o passar do tempo. E hoje
Nós temos, diferente de 40 anos atrás, 45 anos atrás, que foi quando eu fiz a residência médica, nós já temos a inclusão de um elemento que é muito importante. E aí a gente vai ver isso à medida que eu for avançando. Então, para que servem os sintomas? E a forma na psicologia e na psicoterapia e na psiquiatria transpessoal é um tanto diferente da psiquiatria de uma forma geral. E aí a gente vai começar a ver isso, por exemplo, através da formação médica. Na formação médica, o treinamento ele é basicamente em cima do intelectual e do racional. É técnico. É pensar de acordo com aquilo que já foi e já está estabelecido. E há basicamente uma exclusão do emocional e principalmente do transcendente. Durante toda a minha formação médica, não entrou nada de espiritualidade. Era como se isso não existisse, embora a maioria dos professores e dos alunos tivessem alguma formação de natureza espiritual, seja religiosa ou espiritualidade, porque vocês sabem que o indivíduo que cultiva uma espiritualidade, necessariamente, ele não precisa estar vinculado a uma organização religiosa, né? Religião, necessariamente, não é sinônimo de espiritualidade, mas é através de uma religião que o indivíduo também cultiva espiritualidade. Mas na academia, na escola médica, e ainda hoje funciona um tanto assim, embora inúmeras faculdades no Brasil e no mundo já incluam no seu currículo a espiritualidade, né? Como a USP, né? Como a Federal de Minas Gerais, como muitas faculdades federais, como algumas particulares também, incluem o estudo da espiritualidade. Estudo da espiritualidade não é o estudo da religião. Entra aí o cultivar, o treinar a espiritualidade do médico em formação para que ele possa aproveitar a espiritualidade do paciente, não a sua, né? Não é o médico ele levar a sua espiritualidade para impô-la ou mostrá-la ao paciente. Não é isso. É aproveitar a espiritualidade do paciente. Mas não era e ainda não é, na maioria das vezes, o treinamento assim, porque ele é basicamente calcado, como eu disse, em cima do intelectual, do racional, puramente técnico, pensar de acordo com o estabelecido, com a exclusão do emocional e principalmente do transcendente. Isso tem muito a ver com aquilo que se passa em boa parte do mundo, né? Embora em alguns países, como a Índia, por exemplo, né? Há a inclusão naturalmente da questão espiritual. Mas aí vocês vejam, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela define saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Isso foi ampliado com a inclusão do financeiro também, né? E já está sendo incluído o espiritual. E Aurélio ele diz que saúde é o estado do indivíduo cujas funções orgânicas, físicas e mentais se acham em estado normal. Essa definição aqui, ela já está
ultrapassada, porque dentro da psiquiatria e de uma forma geral na vida, estado normal, esse termo normal, ele vem caindo cada vez mais em desuso. O que era normal há 30 anos atrás, hoje em dia talvez não seja mais, né? Então, há uma mudança de percepção, uma mudança de concepção e uma mudança filosófica também na forma de ver e conceituar saúde. E aí a gente entra, por exemplo, nos estudos do Dr. Larry Dossey, que é um médico norte-americano que conseguiu sistematizar no seu livro Reconstruindo a Medicina aquilo que vem ocorrendo há, pelo menos, se não mais, 30 anos na medicina do mundo ocidental, né? Que é a mudança de mentalidade para aquela medicina puramente materialista para uma medicina que inclui espiritualidade e inclui o transcendente também. E aí, no seu livro, ele classifica a evolução da medicina em Era 1, Era 2 e Era 3. A medicina da Era 1 é aquela até a Segunda Guerra Mundial, localizada, organicista e mecanicista, ou seja, está muito orientada pelo modelo cartesiano newtoniano, que é organicista e mecanicista, muito embora, né, Descartes e Newton não fossem propriamente materialistas, né? Mas é isso daqui, né? Ou seja, mente separada do corpo. Se estudava corpo e estava nos princípios dos estudos e do conhecimento da função mental e avançando também no conhecimento do cérebro. Mas aí, mente ainda era concebida na medicina como sendo uma secreção cerebral, né? Como sendo produto do funcionamento dos neurônios. A partir da Segunda Guerra Mundial, e tem muito a ver com aquilo que foi se encontrando nos sequelados da Segunda Guerra Mundial, no tratamento que era muitas vezes o mais tosco possível com aqueles pacientes que eles tiveram que utilizar, por exemplo, não tinha anestesia, começaram a utilizar hipnose, né, para anestesiar. E funcionava muito bem. E aí eles foram percebendo que a mente era muito mais ampla do que aquilo que se imaginava, e que a mente ela tinha uma ação sobre o corpo, tanto que se produzia uma anestesia utilizando a hipnose, e o indivíduo era operado, né? Então, a medicina da Era 2, ela localizada ainda, porém, já começando a se perceber, se estudar uma sinergia entre mente e corpo, ou seja, a mente não estava mais separada, não era estanque ao corpo, mas corpo e mente interagindo. E foram os inícios, digamos, da psicossomática, que foi a medicina sendo influenciada pelos conceitos da psicanálise, os estudos de Freud, dos seus discípulos e dos demais construtores das abordagens psicológicas que nós temos hoje. A maioria deles foram médicos, né? E aí eles faziam uma interação entre psiquismo e corpo também, né? Nesse período, por exemplo, na década de 50, nos anais da psicossomática, nós encontramos relatos, né, que chamaram muito a atenção
da comunidade médica, principalmente lá nos Estados Unidos. Tem a história, né, de um médico que ele estava em estágio no Haiti, isso logo depois da Segunda Guerra Mundial, e ele foi chamado, ele estava de plantão no hospital e foi chamado para atender um nativo. E quando ele chegou lá, ele viu um homem forte, né, aparentemente saudável, apavorado, dizendo: me interne, por favor, porque eu vou morrer. Eu disse: mas você está sentindo o quê? Ele disse: por enquanto nada, mas eu vou morrer. Ele disse: como assim você vai morrer? O feiticeiro da minha tribo lançou uma maldição que eu vou morrer. E aí ele internou o homem só para verificar, fez todos os exames e o homem não tinha nada. E o homem suplicou tanto que ele o deixou internado. E esse homem foi definhando, ficou caquético e morreu. E não teve nada que pudesse ser feito. Meses depois, o mesmo médico de plantão, no mesmo hospital, atende um outro homem. E este conta a mesma história. Disse: eu vou morrer. Disse: mas olha, o que é que você sente? Nada. Ele fez os exames, nada encontrou. E disse: já sei, foi o feiticeiro fulano de tal que lançou uma maldição em você, disse o médico. E o paciente: não foi o fulano de tal, foi o cicrano de tal. Era o feiticeiro de uma outra aldeia. Ele lançou uma maldição em mim e eu vou morrer. E esse paciente foi, dia após dia, se tornando caquético, fraco, e corria o risco de, provavelmente, iria morrer do mesmo jeito que o outro. E aí o médico foi conversar com o capelão, né? E juntos se dirigiram à aldeia daquele paciente com o propósito de dialogar com o feiticeiro e demovê-lo, convencê-lo a ir até lá para dizer ao paciente que estava retirada a maldição. Mas o feiticeiro mostrou-se redutível aos argumentos do médico. E aí o capelão pediu licença e disse: bom, já que você não está conseguindo, deixe eu, como capelão, falar com o feiticeiro. E aí disse: olha, se você não for lá retirar a maldição, nós vamos deixar de fornecer todos os suprimentos para a sua aldeia. E aí o pessoal vai passar fome. Então escolha o que é que você quer fazer. E aí o feiticeiro concordou ante essa argumentação evangélica e foi lá no hospital e disse para o paciente: olha, está retirada a maldição. E o paciente começou a melhorar. Né? Começou a melhorar gradativamente. Tem um outro relato de um outro médico, esse de um hospital nos Estados Unidos, que ele conta que havia um paciente internado com uma doença, um câncer em estado terminal, teria talvez algumas semanas somente de vida, quando o hospital foi escolhido como uma parte do teste em seres humanos de um remédio chamado Crebioson, na época, que aparentemente seria eficaz contra o câncer, aquele tipo de câncer. E aí ele estava conversando com outros médicos, o paciente ia passando, quando escutou aquilo dali, a chegada de um lote de injeções, né, que seriam aplicadas em pacientes escolhidos como parte da pesquisa. E aí ele chamou o médico e disse: olha, por favor, me inclua. Ele disse: olha, o senhor está muito fraco, esse remédio ele tem muitos efeitos colaterais e poderá abreviar a sua morte. Ele disse: não importa, eu vou morrer daqui a algumas semanas ou morrer amanhã, hoje ou amanhã, tanto faz. E se tem uma possibilidade, eu quero. E aí tanto implorou que o médico disse: está certo, eu vou incluir você, e o incluiu. Era uma sexta, quando o paciente, à tarde,
recebeu a aplicação dessa primeira dose, né, desse quimioterápico. O paciente foi embora, mas crente que na segunda-feira chegaria e receberia a notícia do óbito daquele paciente. Mas quando ele chegou do hospital, que foi naquela enfermaria, para sua surpresa, viu um paciente caminhando pelo corredor. Ele disse, o que é que houve? Ele disse, eu estou melhorando. Eu estou melhorando. Ele disse, mas como é possível? Você estava muito fraco. E aí as outras doses foram sendo aplicadas e o paciente realmente foi melhorando, melhorando, melhorando. E depois de algum tempo, ele foi declarado curado. Estava bom. E podia receber alta. Não encontraram traço do câncer em seu organismo. E aí ele voltou para casa, voltou para os negócios, ele era um empresário milionário, e aí voltou às suas atividades. 8 meses depois, ele estava bem, né? Ele leu uma notícia numa revista, dizendo, pesquisa verifica que Crebioson não é eficaz contra o câncer. Aquilo o abalou e uma semana depois ele estava de volta ao hospital. E aí foram fazer os exames, o câncer tinha voltado. E aí o médico ficou abismado. Então, o remédio não é eficaz, por que esse homem melhorou? E aí ele disse, bom, de qualquer forma, não há o que se fazer por ele. E aí ele pensou em fazer o seguinte. Chegou para o paciente e disse, olha, recebemos um outro lote do Crebioson. Este lote é muito mais potente, mas você corre o risco de morrer. E por isso eu não vou aplicar em você. E repetiu-se toda aquela história, o paciente implorando que, pelo amor de Deus, o incluísse, porque era a chance dele, senão ele iria morrer, e o médico dizendo que ele corria o risco de morrer, e eu sei que no final o médico diz que o incluiria. E começaram as aplicações de água bidestilada no paciente, na veia. E o paciente foi melhorando com água bidestilada. Melhorou tanto, melhorou não, ficou bom. Não encontraram novamente traços do câncer. Ele recebeu alta, voltou para os seus trabalhos, e aí, um ano depois, em outra revista, ele lê a notícia. Definitivamente estava comprovado que o Crebioson não tem o menor efeito contra o câncer. E ele morreu algum tempo depois daquele câncer. Então isso chamou a atenção e os estudos avançaram. Até que na década de 80 para a década de 90, começaram ou voltaram os estudos sobre a ação da mente sobre a matéria, o próprio corpo e a distância. Então, nessa terceira era, que é aquela que nós estamos avançando, já há evidências suficientes que mostram que a mente nem é secreção do cérebro, não é produto dos neurônios, mas que, pelo contrário, a mente utiliza cérebro, neurônios, corpo para a sua atuação. E isso é muito importante. Então, um dos estudos foi com
pacientes de um hospital, aliás, melhor dizendo, foi um departamento de cardiologia de um hospital norte-americano vinculado a uma faculdade. Então, eles, em conjunto com cardiologistas dos Estados Unidos, selecionaram 600 pacientes e mandaram e dividiram esses pacientes em dois grupos. Um era o grupo controle e o outro era o grupo que ia ser submetido a grupos de oração, de radiação à distância, de cura à distância, de reiki à distância, de etc. Todas essas abordagens vinculadas a tratamento energético à distância. E mandaram, sem que os pacientes soubessem, eles não sabiam, não tinham conhecimento da pesquisa, eles mandaram para grupos localizados nos Estados Unidos, no México e na Europa, os nomes desses 300 pacientes. E esses grupos começaram a fazer orações, irradiações, reiki à distância, etc. E um ano depois eles foram fazer a avaliação e verificaram que no grupo controle, ou seja, aqueles que não estavam sendo submetidos a essas irradiações à distância, o índice de óbitos, de pioras, de hospitalizações foi muito maior do que naquele grupo que vinha sendo submetido a essas ações mentais à distância. E essa pesquisa e outras foram sendo feitas indicando a mesma ação à distância. E aí nós temos também pesquisas com EQM, nós temos as pesquisas de projeção da consciência à distância, muitas, de forma que hoje, convivendo com a ideia da medicina da primeira era, da medicina da segunda era, nós temos a concepção da mente não localizada, ou seja, que ela não está localizada no cérebro, mas que ela se utiliza do cérebro para, através do corpo, manifestar-se numa experiência física. Então, isso faz uma mudança tremenda em todas as concepções. Mas a medicina, de uma forma geral, já está atuando assim? Não, não está. Tem núcleos que atuam assim. Mas uma parcela considerável dos grupos médicos, de hospitais, da medicina, ainda funciona dentro da concepção da medicina da era 1, outros da medicina da era 2, e o terceiro, alguns núcleos espalhados pelo mundo já funcionam de acordo com esse princípio e utilizando todos os avanços da medicina da era 1, da medicina da era 2, porque aquilo que foi aprendido, né, e que proporcionou avanços do ponto de vista tecnológico, medicamentoso, é claro que não vai ser deixado de lado. Se utiliza. Então, na psiquiatria, por exemplo, a psiquiatria, como ela faz? Ela tem que chegar a um diagnóstico, e para o diagnóstico os sintomas são muito importantes. Aí há uma classificação que já está mudando, nós já estamos no CID-11, é feito um prognóstico, de acordo com o diagnóstico é feito um tratamento, cujo objetivo é acalmar, bloquear, suprimir sintomas, principalmente. E a medicina
a psiquiatria, de uma forma geral, ela ainda está funcionando muito de acordo com os preceitos, os conceitos da medicina da Era 1 e da Era 2, embora em alguns núcleos já se esteja na medicina da Era 3. Então, diagnóstico e prática psiquiátrica. Os sintomas são considerados como parte da doença. E aí, pensamentos, por exemplo, pensamento, meu Deus, né? Eu vou. Será que as coisas vão dar certo? Será que não vai dar certo? Ninguém gosta de mim? Isso é parte da doença. Os comportamentos que vêm como consequência desses pensamentos, também considerados como partes da doença, como sintomas e sinais, as reações igualmente, as sensações também, emoções, então tudo é englobado como sintoma. E assim é tratado o indivíduo. Ajuda? Obviamente que ajuda, e bastante, né? Mas é pouco, porque a gente já tem mais conhecimento do que isso. Então, na psiquiatria tradicional, os sintomas são utilizados para diagnóstico. Na psiquiatria transpessoal, os sintomas são vistos como mensagens de outras dimensões do próprio ser. Ou seja, assim como a dor física é uma mensagem indicando que tem algo que não está funcionando, tem um órgão, tem algo no organismo que não está funcionando adequadamente, os sintomas são vistos como mensagens do psiquismo, do inconsciente, através do corpo ou do próprio emocional, mental, indicando que algo precisa ser corrigido, compreendido e corrigido. Então, na psiquiatria tradicional, a ênfase é no diagnóstico para o tratamento. Enquanto que na psiquiatria transpessoal, a ênfase é na vivência do indivíduo, na vida do indivíduo. Quem é aquele indivíduo? No contexto de vida em que ele se encontra. Na psiquiatria tradicional, a ênfase é nos medicamentos. Na psiquiatria transpessoal, utiliza-se os medicamentos, mas a ênfase é na interação entre médico e paciente. E na atuação psicoterapêutica, né? Que torna-se, a partir daí, muito importante para, em consonância com o tratamento psiquiátrico medicamentoso, auxiliar o paciente a desvencilhar-se daquilo que no seu psiquismo está promovendo alterações profundas, causando o mal-estar, o adoecimento que ele está vivendo. Então, na psiquiatria tradicional, preocupação com supressão e bloqueio. Na psiquiatria transpessoal, muitas vezes se busca, através da psicoterapia, intensificação dos sintomas. Como é que é isso? Demandaria um outro vídeo muito mais longo do que este, né? Para a gente falar a respeito das técnicas que utilizam os sintomas e intensificação dos sintomas para que os conteúdos do inconsciente venham à tona, sejam trabalhados e o indivíduo fique em caminhos para a resolução daquele sofrimento. Na psiquiatria tradicional, o principal é o combate à doença, né? Porque o tratamento é formulado de acordo com a doença. Na psiquiatria transpessoal, a ênfase é na educação integral do ser para a vida multidimensional. Ou seja, o paciente poder compreender que o que ele sente é uma mensagem do seu mundo interior
que as alterações emocionais, mentais, são consequência e, ao mesmo tempo, recursos que o seu mundo interior lança mão para que ele possa, com ajuda, aprender a entender, compreender o que está acontecendo no seu mental mais profundo e consiga corrigir. E corrigindo, venha a viver de uma forma bem melhor. Então, o que é importante na psiquiatria transpessoal? Treinamento do profissional na medicina da era 3, com a inclusão do transcendente, do espiritual, a compreensão que há uma interação refinada, sutil, entre social, familiar, ambiente, psiquismo, espiritualidade do indivíduo. Né? E que o passado se encontra inserido no hoje através dos arquivos mentais, para que o paciente seja auxiliado de uma forma muito mais precisa. E treinamento em autoconhecimento, né? O profissional que vai atuar na área da psiquiatria transpessoal, ele precisa engajar-se num treinamento profundo em autoconhecimento. Porque ele só vai poder ajudar o seu paciente se ele se conhecer. Ele se conhecendo vai poder entender as mensagens do inconsciente do paciente. E, obviamente, treinamento interpessoal, para que o treinamento em autoconhecimento leve a uma capacidade de empatia que o possibilite a sentir em si aquilo que o paciente está sentindo. Não é sentir no sentido de sofrer da mesma forma como o paciente. É utilizar isso, né? Assim como ocorria de vez em quando com o Winnicott, que o levou a formular o conceito da contratransferência subjetal, que é aquela que o psicoterapeuta ou o psiquiatra sente em si, mas que não é dele, é do paciente. Ele sente o que o paciente está sentindo. E isso ajudava o Winnicott, um psicanalista que foi pediatra e era magistral, ele auxiliar muita gente. E um treinamento no campo intuitivo transcendente para que ele vá além do conhecimento técnico e, dessa forma, ele possa ajudar de maneira mais eficiente o seu paciente, obviamente. Então, isso inclui acolhimento, compreensão holística do ser. Como eu disse antes, um ser que ele é social, ele é familiar, ele é individual, tem um psiquismo, e esse psiquismo é muito mais amplo do que se imagina. E que esse psiquismo, ele não está restrito à formulação cerebral, vai muito além disso. Desenvolvimento, treinamento da capacidade de empatia, habilidades intuitivo transpessoais, orientação e terapêutica transpessoal. O psiquiatra transpessoal vai deixar de utilizar medicamento? Não, vai utilizar o medicamento quando este se fizer necessário. Obviamente, uma pessoa com uma hemorragia, você não vai dizer respire profundamente. Você vai atuar imediatamente e de forma efetiva para conter a hemorragia. Então, se uma pessoa está com uma hemorragia psíquica, ela precisa de ajuda para que essa hemorragia psíquica, esse sofrimento psíquico, ele seja contido até que ela tenha condição de ir compreendendo o que é que está se passando com ela e, dessa forma, aprenda a modificar-se. Através desse
treinamento, obviamente, o profissional que está atuando na psiquiatria dentro do modelo transpessoal, né, ele vai se tornando capacitado a uma compreensão, obviamente, bem mais ampla do indivíduo, do seu sofrimento, das mensagens que vêm desse sofrimento, auxiliando a, primeiro, acolher aquilo que sente, aquilo que vive, ajudando através daquilo que sente e vive, compreender o que se passa consigo, para, a partir daí, aprender a modificar nas instâncias, desde as instâncias mais profundas até aquelas mais superficiais, o que precisa ser modificado, o que precisa ser corrigido. E, obviamente, dessa forma, vai conseguir auxiliar o paciente a transitar de um estado de sofrimento para um estado de maior compreensão de si e da vida. E, obviamente, aquele sofrimento ele terá cessado ou, né, o paciente o estará administrando de uma forma muito melhor até que consiga transitar para fora daquele espaço, daquele tempo de sofrimento. Então, gente, de uma forma muito simples, muito resumida, em outros vídeos vou abordar mais especificamente cada item do que eu falei neste aqui, para que a gente possa expandir esse nosso diálogo, essa nossa conversação a respeito da psiquiatria e da psicologia transpessoal. Um abraço para todos e até o nosso próximo encontro. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar, porque isso nos ajuda bastante a divulgar este trabalho que estamos fazendo. Um abração a todos.